com esse aí. Vai. Fala. Olá, meninos. É meninos? Não, esse é o da Tássia. Oi, gente, tudo bem? Então, retomamos aos vídeos. Como eu falei em algumas redes sociais, para quem já acompanha lá. Agora que minha vida deu uma acalmada, o curso concluiu. Vou ficar em casa um tempo com as meninas. Então vamos retomar os vídeos. Eu acho que a maioria da galera que tá acompanhando os vídeos aqui no YouTube já sabe. Eu sou doula, agora eu sou técnica de enfermagem formada e consegui. Então assim, a minha intenção com esses vídeos, mais uma vez falando pra vocês, é trocar experiências, é falar pra vocês coisas que eu sei, compartilhar coisas que acontecem com a gente, com a minha família, com as meninas. Então assim, relaxem porque elas vão ficar por aqui, então elas vão participar. Até porque o que eu vou falar hoje é sobre elas. Eu já prometi há algum tempo que eu iria falar como que foi o desfraude delas, como que elas saíram da fralda. Na verdade, não fui eu que fiz o desfraude. Foram elas que saíram da fralda no momento em que elas acharam necessário. Desde que eu ganhei a Laura, na verdade, desde a gestação da Laura, eu e o Ricardo sempre tinha muita intenção de deixar com que elas tivessem autonomia sobre a vida delas, desde pequena. Desse liberdade para elas e respeitasse o momento delas, entendendo que criança não é porque criança é criança que eles não têm vontade, que eles não têm desejos, que eles não têm entendimento. Dentro do limite da formação deles e da idade deles, eles têm vontade, eles entendem o que eles precisam entender, eles têm vontade própria. Eu sempre costumo falar assim para algumas mães que vêm conversar comigo. A gente acorda e tem a nossa certa rotina, tem as nossas preocupações, precisa escovar dente, tomar café, ir no banheiro, põe a roupa, sair para trabalhar, certo? Isso é o que a gente tem meio que automático na nossa mente, né? A criança também tem isso, só que dentro do mundo deles, entendeu? Dentro da forma com que eles veem o mundo, independente se eles têm 1 dia, 2 meses, 5 anos, 4 anos, entendeu? Então essa sempre foi a forma como eu e o Ricardo queria que as coisas acontecessem com as nossas meninas. Então vamos lá. A Laura, ela começou a dar sinal de que queria sair da fralda com seus 2 anos. Mais ou menos com seus 2 anos. E a gente leu muito, a gente estudou muito. Teve peniquinho, teve pressão de todo mundo, principalmente com a Laura, teve muita pressão de todo mundo. A nossa escolha era, ela vai sair da fralda na hora que ela achar necessário. E ela começou a dar sinais. O que eram esses sinais? Ela fazia xixi e colocava a mão. Ela fazia xixi e avisava. Ela fazia xixi cocô e pedia pra tomar banho, pra trocar. Ela parou de fazer xixi à noite. Eu acho que esse foi o principal. Quando ela parou de fazer xixi à noite, a gente já entendeu. Eu acho que esse é um sinal bem forte de que ok, a gente vai começar a conversar. Ela já tinha ganhado o piniquinho da avó, mas ele virou mais um brinquedo, porque ele era bem bonitinho. Ela usou raríssimas vezes como piniquinho mesmo, ela usava mais como brinquedo. Algumas vezes em que eu ia no banheiro, ela acompanhava, ela ia junto, ela via o processo de fazer xixi, tal. E ela começou a ficar curiosa. E aí aconteceu de um dia que acabou a fralda, tava tudo fechado, e aí a gente teve que se virar. Daí a gente optou ia colocar a fralda de pano, ia ficar na calcinha. O que a gente ia fazer? A gente deixou sem fralda e a gente falou, filha, não tem fralda hoje, tá? Amanhã a gente vai comprar no outro dia e você vai ficar de calcinha. A hora que você quiser fazer xixi, você avisa. E aquele dia foi muito legal. Teve xixi na calcinha, teve xixi no tapete, não teve xixi na cama durante a noite, foi muito legal, foi uma surpresa pra nós. Mas ela entendeu que ela tava sem fralda, isso foi bem legal. No outro dia a gente comprou fralda, mas a gente não colocou fralda. Porque ela não pediu pra colocar fralda, ela viu a gente comprando, ela foi com a gente e tal. Só que ela não pediu, ela não sentiu falta, entendeu? E assim, eu percebi que ela já falava, ela já conversava, então assim, ela achou o máximo que ela era uma criança que não tava usando fralda. E aí passou 2 dias, passou 3 dias, o cocô não saiu, não conseguia, ela não conseguia fazer o cocô sem fralda. Então assim, funcionava assim. Ela passava o tempo todo dela lá de xixi, ela ia no banheiro, às vezes acontecia de vazar fora.
não dá tempo, mas ela sempre avisava. E o cocô, a gente precisava colocar fralda. O cocô a gente precisava colocar fralda. Até que chegou um dia que a gente negociou: filha, se você começar a fazer o cocô no vaso, a gente pode te dar um presente. Aí o que aconteceu? Aí ela aceitou. Porque ela meio que tinha medo de fazer cocô, eu não sei o que acontecia. Ela começou a fazer o cocô, daí tinha um assento, tal, de princesinha. Daí ela passou a fazer cocô no vaso normal. A gente acontecia muito dela fazer xixi no pé da nossa cama, que ela levantava e não dava tempo dela acordar a gente ou chegar lá a tempo e daí fazer xixi perto da nossa cama. Mas na cama dela foi duas vezes só que aconteceu. Com a Elisa, o processo foi mais rápido e mais fácil, porque não teve piniquinho, não teve assento, e ela começou a falar. Aí com a Elisa a gente tinha descoberto uma outra fralda, que era aquela Mami Pouco, que era mais barata do que a Pentes de vestir da Pampers. Então a gente usava muito ela, que é uma calcinha mesmo. E como tava calor, ela ficava só de calcinha. Então a hora que ela fazia xixi, ela ia lá, tirava a fralda e colocava a outra sozinha. A gente começou a perceber: Ricardo, mas você trocou a fralda da Elisa? Não, eu também não troquei, mas ela tá com a fralda seca. A gente começou a entender que ela já não queria mais fralda. Aí um dia a gente foi levar ela na pediatra, a gente começou a perguntar se ela tava pulando, tirando os dois pés do chão. Até, se eu não me engano, uma amiga minha, a Dani, tinha me dado essa dica de que parece que quando a criança consegue pular e tirar os dois pés do chão, ela consegue controlar, segurar o xixi. Ela falou assim: olha, mãe, tá na hora de tirar, vamos tirar essa fralda. Mas como eu não queria tirar, coincidiu dela já estar se trocando sozinha, tipo, ela tava trocando de fralda sozinha, né? Então a gente pegou e tirou a fralda. Falou: filha, vamos ficar sem fralda um dia? E daquele um dia veio até hoje. E foi tranquilo, dela não teve tipo a questão do cocô igual teve a da Laura. Ela fez, daí ela começou a usar o vaso normal, sem assento, sem nada. Então ela sentava, ela vinha e falava xixi do jeitinho dela. E a gente levava ela pro banheiro, ela fazia cocô a mesma coisa. Então, por que eu quis compartilhar isso com vocês? Porque muita gente deve estar se perguntando como, né, tirar da fralda. A nossa principal proposta era não tirar as meninas da fralda, deixar com que elas saíssem no momento delas. Ai, mas elas saíram muito tarde, a Laura saiu com praticamente 3 anos e pouquinho, e a Elisa também com quase 3 anos. Acontece, eu sabia que elas não iam ficar o resto da vida na fralda, entendeu? E eu não queria forçar nada. Ai, mas tem toda a fase de desenvolvimento, que eu acredito que tenha todas as suas fases de desenvolvimento, eu acredito sim. Mas eu também acredito que a criança tem seu momento, entendeu? E a criança sabe entender ele. E foi isso que a gente fez, a gente respeitou as meninas no momento delas. É claro que eu não ia deixar chegar a 6 anos por aí elas estarem de fralda. Não, mas não precisou disso. A hora que elas se sentiram seguras, com o nosso apoio, sem forçar a barra, elas saíram da fralda sozinhas. Elas acharam que não precisava mais usar fralda. Então, eu sempre falo, a gente não foi um desfraude nosso, a gente que fez. Foram elas que acharam que o momento era ok e saíram da fralda, entendeu? E elas nem perceberam, porque foi natural, entendeu? Hoje você pergunta: você quer colocar fralda? Não quero, tem fralda guardada lá que elas não, que sobrou e elas não usaram mais, tá? Então é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem acrescentar alguma coisa em tudo isso que eu falei, fica à vontade, tá? Pode comentar aí embaixo, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir como é que foi o desfraude, ouvir experiências, tá? Outra coisa, não significa que porque eu, Veridiana e Ricardo fez assim com as meninas, você que tá aí assistindo precisa necessariamente fazer assim. Até porque, por exemplo, se vocês forem buscar artigos de desfraude natural, não foi dessa forma, entendeu? Então, tipo assim, eu gosto de falar assim: ouça a experiência, pesquisem, estudem, só que pega toda essa carne, todo esse material que vocês ouvem, escutam de dicas, estudam e adapta a sua rotina, ao perfil da sua família, que foi isso que a gente fez. A gente estudou, eu li muito artigo, eu vi muita experiência de relatos de como que tinham desfraudado, e eu peguei e adaptei isso ao perfil das nossas filhas, à nossa rotina. E funcionou pra nós, entendeu? Então esse é o intuito desse vídeo. Vocês pegarem experiências, ouvirem relatos, como foi o desfraude das meninas, e adaptar a rotina de vocês, ok? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, compartilhe pra chegar a mais pessoas. E até o próximo vídeo. Grande beijo!